dia, como é bom estarmos juntos aqui na casa do Senhor e compartilharmos de verdades como essa que nós cantamos, de que podemos descansar nos braços do nosso eterno e bom Deus. Isso é muito bom. É muito bom caminhar e vivermos juntos em unidade, como nós temos falado, temos compartilhado em nossos dias. Nós temos avançado também com a juventude de nossa igreja, num projeto de leitura da palavra em unidade. Todos nós estamos lendo alguns trechos da palavra todos os dias. Estamos procurando juntos crescer em unidade na palavra, e essa semana nós participamos juntos lendo a carta de Paulo aos Efésios. Tem sido muito edificante, tem sido muito abençoador ver vários jovens postando as suas leituras durante o seu dia, durante a semana, marcando aí o Instagram da juventude, e outras pessoas também que não fazem parte diretamente da juventude estão engajadas nesse processo. E eu creio que Deus tem se alegrado muito, e o objetivo é continuar crescendo em profundidade na palavra. E a nossa reflexão agora pela manhã faz parte dessa aplicação da semana com a juventude. Eu gostaria de compartilhar o texto de Efésios, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Então já abra aí, por favor, na sua Bíblia. Eu vou corrigir aqui, nós vamos ler apenas os versículos 7 a 16. Vamos ser mais objetivos. Antes de lermos, eu gostaria de fazer alguns destaques. O primeiro destaque, e compartilhamos isso ontem com a juventude, que Paulo ele mostra claramente em suas cartas um equilíbrio muito grande sobre a teologia e a vida. É bem fácil a gente identificar essa relação dessa parte teológica e dessa parte experiencial da vida. Quando a gente percebe Paulo falando sobre doutrina, você vê Paulo destacando e fazendo destaques a respeito da teologia, daquilo que é ensino. E você vê também Paulo, de forma muito prática, conduzindo os cristãos para aplicações. E isso é muito interessante, porque existem vários exemplos desse equilíbrio. E na carta aos Efésios, você vê ali no capítulo 1, 2 e 3, Paulo ele lida com muita doutrina, ele fala a respeito dos ensinos, sobre o conjunto das ideias fundamentais da fé a respeito da vida cristã. Ele fala ali no capítulo 1 que nós fomos escolhidos e adotados por Deus. Já no capítulo 2 ele fala que nós estávamos mortos por causa do pecado, mas somos salvos e fomos salvos pela graça de Deus. E ele também ali no capítulo 13 explica sobre a riqueza divina que é pertencer ao corpo de Cristo. Já na segunda metade dessa carta, a gente já vê Paulo avançando com uma outra ênfase, e a ênfase já é na ação, é algo mais, possui mais movimento. Ele passa da exposição para a exortação, muitas vezes, daquilo que Deus faz para aquilo que nós devemos fazer, ou do que nós devemos ser. E isso é muito claro que, de ver isso, você consegue ver Paulo ensinando, orando pela igreja, e em algumas vezes ele diz assim, é como se ele estivesse dizendo assim: agora é hora de vocês agirem, agora é com vocês, eu estou ensinando, eu estou orientando, estou orando por vocês, mas a ação agora é contigo, é com a igreja de Cristo. Então é fácil de notar isso durante a leitura dessa carta de Paulo aos Efésios. E nós precisamos colocar em prática todo esse ensino através dessas reflexões que Paulo nos apresenta. E algumas expressões também é possível ver nessa carta, como as expressões portanto, por essa razão, ou até mesmo pois, são expressões repetidas com frequência, que elas apontam para que nós tenhamos uma ação, para que a gente coloque a nossa fé em ação. Um segundo destaque é quanto à forma de Paulo conduzir a carta aos Efésios. Como já disse, Paulo ensina, ele também ora e ele exorta. Isso a gente consegue ver claramente no decorrer da carta. Sobre ensinar é importante refletirmos sobre isso.
Assim que vemos Paulo ensinando, nós podemos perceber que é uma tarefa para nós também estarmos aptos a ensinar. Logicamente que nem todos possuem o dom de mestre, o dom de ensino, mas todos nós, como cristãos, em alguma parte da nossa vida, nós precisamos compartilhar o ensino da palavra com alguém, seja num discipulado, numa jornada de fé, no aconselhamento. E esse ensino é muito importante. Para que o ensino aconteça, nós precisamos estar alinhados totalmente com a palavra. Nós precisamos estar resolvidos com assuntos básicos da nossa fé. Infelizmente, compartilhava ontem com a juventude, infelizmente, muitos ainda dentro das igrejas compartilham a ideia de que a salvação é pelas obras. E isso é muito triste, porque isso deve ser resolvido através do ensino. Muitas pessoas acreditam que fazer coisas boas ou apenas ter uma vida justa é suficiente para a salvação. E é totalmente diferente do que a Bíblia apresenta, porque quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, nós notamos que a salvação é pela graça de Deus. Nós somos salvos totalmente e exclusivamente pela graça de Deus. Então isso faz parte dos fundamentos da nossa fé, aquilo que nós podemos aprender e ensinar as pessoas biblicamente de uma forma coerente e assertiva. Nós também, quando lemos a palavra, nós precisamos estar encorajados todos os dias a desfrutar e dependermos totalmente e unicamente daquilo que a Bíblia apresenta. Por isso que ontem nós compartilhávamos que todos os dias nós vamos ler juntos um texto da Bíblia com a juventude. Isso é algo que deve ser comum a respeito, isso é algo que deve ser comum na nossa vida. Todos os dias estarmos ligados com a palavra de Deus. Assim como nós dependemos da água, assim como nós dependemos do alimento, nós também dependemos totalmente da palavra de Deus e devemos estar mergulhados nessa condição. Um segundo fato a respeito disso, a respeito desse método de Paulo, é sobre a oração. Paulo estava sempre pronto a orar por todas as situações, assim como nós também estamos caminhando aqui como Igreja Batista do Novo Mundo, e sempre incentivamos a todos os crentes a estarem em espírito de oração. Temos aí grupos de oração, você ora na célula, nós temos tempo de oração. Ontem tivemos aqui sala de oração com a juventude, e é muito bom caminharmos nesse ambiente. É muito bom caminharmos nesse ambiente porque nós sentimos a presença de Deus nos tocando, e essa relação de oração tem muito mais a ver com esse sentimento que nós precisamos ter, essa inclinação nossa de comunicação com o Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, mas é muito importante que nós nos acheguemos a Ele. E perto do trono da graça, conseguimos abrir o nosso coração e compartilhamos todas as coisas que estão dentro dele. Nesse ambiente de oração, é interessante ver também um pregador falando, Augusto Nicodemos, ele diz que a oração é para os fracos, e daí na sequência ele diz, e isso é o motivo que me faz orar. Realmente nós precisamos ter essa visualização de que quando nós oramos, nós desfrutamos totalmente da dependência de Deus. E é nesse ambiente também de Paulo ensinando, de Paulo orando, que possui ali uma terceira característica, que é a exortação. Paulo também muitas vezes exorta, como nós já falamos. Você vai ver Paulo exortando os crentes em várias vezes, quando ele diz, não mintam, não se embriaguem, ou não deem oportunidades para o diabo tentar vocês, e tantas outras exortações que ele faz. Paulo fazia isso de forma amorosa, como os textos aplicam e nos ensinam, né? Ele exortava em amor. Então sempre aprendemos assim, que sempre quando formos exortar alguém, precisamos chamar a atenção de algum amigo, de algum irmão em Cristo. Nós precisamos fazer isso em amor. Se não for em amor, é melhor que não façamos, é melhor não fazer. E também existe uma outra forma de
exortarmos, é algo que deve estar em nós, que é a autoridade. É você ter autoridade quando você exorta. E essa autoridade só é percebida e construída no caráter de Cristo, quando você copia Cristo. Em várias vezes também você vai ver Paulo falando a respeito de sermos imitadores de Deus, imitadores de Cristo, ou sede, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então isso nos habilita e nos dá autoridade para que possamos ser exortados. Ontem contava que certa vez estava em Foz ainda com membro da PIB de Foz, e eu havia cometido uma falha. Não vou compartilhar aqui com detalhes, ontem eu compartilhei, mas o tempo é curto, então não vou compartilhar aqui. Mas eu havia pisado na bola, e o pastor ficou sabendo, o pastor da igreja, a gente tocava na igreja, ele estava junto com alguns amigos meus ali da igreja, e fizemos algo ruim juntos, né? E eu lembro muito bem que o pastor da igreja nos chamou e falou sobre essa dificuldade, disse que iria conversar com a gente depois que voltasse de férias. E depois de 20 dias, mais ou menos, ele voltou de férias, ele conversou com a gente. E enquanto nós estávamos conversando, ele dizia assim: olha, eu queria muito ter conversado com vocês antes, mas eu estava muito bravo com vocês. E eu não fiz isso antes, porque eu não exortaria vocês em amor. E de fato, nós às vezes precisamos nos calar em alguns momentos e esperar baixar a poeira e depois ir lá ajustar e fazer isso, e fazer de forma certa, assim como Paulo nos ensina. Então esses são alguns destaques que eu considero importante a gente avaliar, porque isso faz parte da forma com que Paulo avalia e Paulo se expressa em suas cartas. Então vamos ler o texto de Efésios, abra aí em sua Bíblia. Efésios 4, leremos os textos de 7 a 16. Efésios capítulo 4, versículos de 7 a 16. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para ser apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Deste modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim teremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Versículo 16. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem. E o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu já falava aqui em alguns domingos atrás sobre a unidade. E um dos destaques, nós estamos compartilhando a respeito disso nos cultos, né? E um dos destaques que falava a respeito da unidade que não é estática, ou seja, a unidade que é sem vida, né?
nós falamos a respeito desse movimento do Espírito que há na unidade cristã. E além desse movimento do Espírito, além dessa movimentação que o Espírito Santo de Deus faz e causa em nosso meio, existe também uma progressão. No versículo 12, nós vemos ali Paulo falando e destacando sobre o corpo de Cristo. E é nesse organismo vivo, é nesse organismo que é sustentado pela unidade dos seus membros, que o Espírito ele se manifesta e ele provoca uma evolução, ele provoca um avanço ou um crescimento rumo à maturidade. E nós podemos, então, assim, considerar que a vida cristã, ela não é ociosa, ela não é estática. Quando nós decidimos viver para Cristo, quando nós decidimos e aceitamos viver com o Senhor, nós assumimos já o fato e essa realidade, e esse desafio de crescer na vida cristã. E nós vemos isso muito claro ali no versículo, no finalzinho ali, no versículo 13, 14, que diz assim: e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo, então não seremos mais como crianças. E assim também como a unidade em Cristo, a maturidade também não é uma opção. Nós podemos destacar e usar o texto de 2 Pedro 3,18, que diz: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus. Como discípulos do Senhor, nós temos esse privilégio que é crescermos juntos, essa caminhada que nós estamos desenvolvendo aqui na igreja, essa caminhada de unidade que nos faz também avançar em maturidade espiritual. Isso tem muito a ver com a sua individualidade também. Para que você seja um crente maduro, é necessário você estar ligado totalmente ao corpo de Cristo. Nós precisamos estar conectados de alguma forma. E nós precisamos estar alertas e não deixar isso para depois. Precisamos estar conectados agora, nesse tempo, com todas as dificuldades que temos, com tantos desafios que temos hoje. Nós de alguma forma precisamos ajustar e estar ajustados nessa verdade, de estarmos conectados. Seja de forma online, como muitos estão hoje acompanhando e também em suas células acompanham de forma online, e agora nós estamos retornando de forma presencial, ainda com tantos cuidados que são exigidos, mas nós precisamos estar conectados. Isso é um fato, uma realidade, uma verdade. Isso provoca um crescimento espiritual, tanto de forma particular, individual de cada um, e também na edificação do reino, na edificação do corpo de Cristo. No texto que nós lemos, ele aponta para algumas reflexões acerca de ferramentas, de processos e de evidências também no crescimento da unidade de Cristo. Eu gostaria de fazer algumas abordagens. A primeira abordagem é a respeito das ferramentas, é acerca das ferramentas. A primeira parte desse texto que nós lemos, nos versículos de 1 a 6, na verdade, os versículos que nós não lemos, né? Versículos de 1 a 6. Nessa primeira parte, Paulo destaca alguns elementos comuns da unidade, algumas situações comuns da vida cristã. Já na sequência do texto que nós lemos, a partir do versículo 7, ele começa a falar sobre uma diversidade entre os cristãos. O fato de nós sermos um ou termos algo em comum em Cristo não significa que não exista diferenças entre nós. Nós possuímos sim diferenças e Deus nos criou a imagem e semelhança dele, e no corpo nós percebemos diferenças entre nós. E é por isso que existem os dons espirituais. Todo cristão ele é habilitado com dons espirituais. Todo cristão ele é habilitado com essa diversidade dos dons, e é possível atuarmos em frentes diferentes no corpo de Cristo, com o mesmo propósito. E o único propósito é a edificação e o crescimento do corpo. Por isso que digo que os dons espirituais são como ferramentas para o crescimento dessa unidade. Todos nós possuímos pelo menos um dom. Isso você pode ver
ali, e é importante destacar, é o versículo 7, né? Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. É importante destacar isso para que ninguém ache que não possua nenhum dom. Então, todos nós aqui, pelo menos um dom nós temos. Alguns possuem mais de um dom, né? Nós temos essa oportunidade de servirmos a Deus e avançarmos no reino também com essa diversidade de dons. Nós não temos tempo suficiente nessa manhã para explorar cada tipo de dom e os seus efeitos na edificação do corpo, mas a minha ideia aqui hoje é incentivar a você a descobrir qual é o seu dom espiritual. Como que você... qual que é o seu dom específico, né? Não tenha vergonha de, talvez, se você não sabe, pedir ajuda para o seu líder de célula ou algum pastor que possa te orientar com algum teste de dom e caminhar contigo nessa perspectiva, porque é muito importante você saber descobrir qual que é o seu dom espiritual. Isso não terá somente uma contribuição para você diretamente, para o seu crescimento, mas também para o crescimento da Igreja de Cristo. Isso é muito importante. É muito interessante observar os dons como ferramentas, e eu gosto de pensar nessa situação pessoal, porque meu pai é eletricista, é um bom eletricista, né? E eu lembro quando era pequeno, eu olhava assim, a parede da casa era cheia de ferramentas, né? Cada ferramenta tinha uma função ali específica para o trabalho dele, né? E às vezes estava lá, eu tentando tirar um parafuso com as facas da minha mãe, quebrando todas as facas, e várias vezes ele chegava com a ferramenta certa, entregava na minha mão, e em segundos estava resolvido. Não havia daí mais facas quebradas e problemas assim desse jeito. É muito importante nós sabermos qual que é a nossa função, qual que é o nosso dom, aonde que nós devemos atuar, para que possamos atuar de forma assertiva. E assim nós somos edificados, nós crescemos espiritualmente e o reino de Deus cresce. Isso tem tudo a ver com unidade também. Quando nós pensamos a respeito das ferramentas, nós falamos sobre os dons, e o texto também ele aponta acerca do processo. Nós falamos sobre os dons, e esses processos, o texto provoca essa reflexão acerca de um processo nessa caminhada de unidade. Então Deus nos dá ferramentas, Deus nos dá dons, como já disse, para que possamos vivenciar o processo rumo ao crescimento espiritual. Esse processo, primeiramente, ele passa pelo aperfeiçoamento dos santos. Versículo 12, note ali, veja ali na tua Bíblia. Versículo 12, a parte A diz assim: ele fez isso para preparar o povo. E eu entendo que o aperfeiçoamento dos santos, ele está muito ligado com aquilo que nós falamos a respeito dessas ferramentas, dos dons espirituais. Todos nós temos uma responsabilidade no reino de Deus. Todos nós temos uma função e temos essa responsabilidade de levar, a responsabilidade primária, de levar os crentes em Jesus a se tornarem aptos para o desempenho de suas funções no corpo. Então nós precisamos estar ligados nisso. Tem também não só esse fato de estarmos levando e ensinando e aperfeiçoando os santos aqui em unidade, mas não só esse lado, mas também tem o outro lado de estarmos abertos ao aprendizado, assim como destacamos ali que Paulo em tantas vezes está ensinando, nós devemos ensinar e também estar abertos ao aprendizado. Precisamos estar atentos. Hoje nós estávamos ali conversando com a Ana Maria, e acredito que o pastor no final vai dar mais uma palavra sobre isso, mas é muito importante que você participe também da EBD.3, é uma oportunidade de você crescer no reino, é uma oportunidade de você estar aprendendo mais a respeito da palavra, e nós podemos ver esse avanço e esse aprendizado também aqui na igreja, juntamente com a juventude. Ontem, enquanto nós compartilhávamos a respeito da leitura, alguns jovens fizeram algumas declarações daquilo que eles aprenderam, e foi muito interessante ver a autoridade com que eles falavam.
Quem estava aqui acho que percebeu isso, Paulinho, Perla. Isso é muito bom ver jovens, adolescentes entendendo qual é a sua função no reino e entendendo também que a palavra do Senhor deve ser aprendida e corações devem estar totalmente abertos para isso. Outro passo nesse processo é quanto ao desempenho do seu serviço. No mesmo versículo 12, que diz assim: ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. No corpo de Cristo, todos nós servimos, todos nós trabalhamos, ninguém deve ficar parado. Nós falávamos a respeito de estar estáticos, né? Então, o serviço cristão não está reduzido também apenas a cargos ou apenas a lideranças. Todos os membros possuem características para servir. Todos os membros servem, todos podem ser usados por Deus na obra de Cristo. E tem muita coisa para fazer no reino. Tem serviço para todo lado. Não tem como você dizer que não sabe fazer nada, porque aquilo que o mínimo que você saiba fazer, você já consegue fazer e desenvolver isso no reino. Basta você se colocar à disposição desse serviço. Terceiro passo desse processo é a edificação do corpo de Cristo. O mesmo versículo 12 diz: ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Essa edificação e esse termo edificar aqui nesse texto, o sentido é de promover o crescimento do outro em sabedoria. As manifestações dos nossos dons, dos nossos talentos, toda a nossa atitude de serviço no reino, ela deve estar inclinada para agradar ao Senhor e abençoar o próximo. E é assim que funciona essa dinâmica. Aqueles que estão nos acompanhando hoje pela transmissão online, para que eles recebam da palavra de Cristo e aprendam mais a cada dia, eles são abençoados por servos e servas do Senhor que estão manuseando os equipamentos, servindo aqui com alegria, e há uma preparação para isso. Os amados estão aqui cedo, mexendo já desde as 8h20 nos equipamentos, equipamentos de som e tantos outros, servindo a Deus com alegria para que nas casas as pessoas que também fazem parte desse corpo recebam e sejam edificadas através daquilo que elas estão participando e cultuando ali em suas casas. O reino, ele é edificado também através dos atos de cuidado, né? Tantas situações que acontecem nos nossos dias. Essa semana nós tivemos aí uma situação muito triste ali em Petrópolis, né? Com tanta chuva e tanta enxurrada. E logo que as notícias tristes elas avançam, também avança uma mobilização do corpo de Cristo para que com recursos, com investimentos, possamos assim ajudar. Se você de alguma forma pode cooperar, coopere também dessa forma, ajudando outras pessoas, mesmo aqueles que você não conhece. E isso, creio eu, que edifica também o corpo de Cristo, não só internamente, mas de forma externa. Nós falamos então a respeito dessas ferramentas, desse processo, e por fim vamos falar a respeito das evidências. O último ponto dessa nossa reflexão é sobre as evidências dessa unidade. Após obtermos as ferramentas, que são os dons espirituais, após vivermos esses processos, como nós destacamos aqui, nós passamos a refletir as evidências desse crescimento espiritual do corpo de Cristo. Uma das evidências nós encontramos ali no versículo 13, veja aí na sua Bíblia. Diz assim: desse modo todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. O texto aqui ele nos faz pensar sobre uma visualização de uma pessoa forte, uma pessoa madura, bem formada espiritualmente. Como que isso acontece? Nós devemos em tudo imitar a Cristo, a fim de sermos parecidos totalmente com o Senhor. Paulo, muitas vezes, como já destaquei agora há pouco, ele aponta em suas cartas sobre essa realidade com a expressão: sede, pois, meus imitadores, assim como sou de Cristo. Sede imitadores de Cristo. E como seguidores do Senhor, como aqueles que imitam, como aqueles que buscam ser discípulos, nós também possuímos e refletimos outras evidências.
Uma outra evidência a respeito da estabilidade espiritual, assim como está no versículo 14 ali, então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Uma outra evidência a respeito da verdade em amor, versículo 15, diz: pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. E também nós temos a evidência da prática da cooperação mútua, no versículo 16. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Como é bom vermos que quando possuímos ferramentas, os dons espirituais, passamos por processos como esse que eu destaquei, nós podemos assim evidenciar o amor de Cristo. As nossas ações evidenciam Cristo em nós. Essa estabilidade que nós podemos sim possuir, é possível ter uma estabilidade espiritual. Não é bom estarmos vivendo instáveis, é bom estarmos sempre nessa busca firme e constante para não sermos como crianças arrastados pelas ondas, né, como assim diz o texto. Nós precisamos viver esse amor de Cristo nas nossas relações. Isso é uma evidência também de alguém que está em unidade com o Senhor. E essa prática de cooperação mútua, que é esse conhecimento de estarmos totalmente ligados, cada um com o seu dom, cada um com a sua função, sabendo muito bem aonde serve, e assim, bem ajustados pelo Espírito de Deus, nós avançamos, nós crescemos no reino e ganhamos muitas vidas para o Senhor Jesus. Amém? Que possamos, através dessas ferramentas, desse processo e dessas evidências, crescermos em tudo na unidade de Cristo. A música que nós vamos cantar agora, ela reflete sobre isso. Ela fala a respeito dessa realidade de sermos corpo de Cristo e vivermos essa bênção da unidade do Senhor e juntos crescendo sempre, para que o reino de Deus que a nossa vida seja a evidência do reino de Deus nessa terra. O meu convite para você nessa manhã é observar essas situações que nós abordamos. As situações a respeito das ferramentas, qual é o seu dom espiritual. Se você ainda não sabe qual é o seu dom, procure ajuda da sua liderança, daqueles que caminham junto contigo. Não tenha vergonha a respeito disso. E nós vamos crescer juntos nessa área também, aprendendo e descobrindo qual que é a sua função no reino. Se você já sabe, procure aplicar o seu dom de forma mais assertiva. Quanto às ferramentas, também depois das ferramentas, nós vimos e falamos sobre os processos. Deus tem processos em nossas vidas, processos de edificação, processos de mudança, processos onde nós também estamos aptos a habilitar outras pessoas. E por fim nós podemos pensar nessa realidade de evidências que nós podemos refletir a respeito daquilo que Deus já tem se movimentado dentro de nós. Então seja uma evidência do reino do Senhor em unidade, assim como o Senhor nos ensina. Amém?